1 Crônicas, capítulo 4. Outros descendentes de Judá. Os descendentes de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai, Elaade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Os descendentes de Etã foram Jezreel, Isma e Idbás. Sua irmã Azelelpone, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Todos esses foram descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrata, antepassado de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve duas esposas, Elá e Naará. Naará deu à luz a Uzã, Éfer, Temene e Astare. Elá deu à luz Zerete, Izar e Etná, e Cós, antepassado de Anube, Zobeba e todos os clãs de Arel, filho de Arum. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque disse: Eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: Ai, como seria bom se me abençoasses e expandisses meus territórios. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Meir gerou Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Paaseia e Teiná. Teína gerou Irnaás. Esses foram os habitantes de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. Os filhos de Otiniel foram Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Ger-Azrazim, assim chamada porque seus habitantes eram artesãos. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zif, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Uma das esposas de Mered deu à luz Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. Ele se casou com a mulher de Judá, que deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Mered também se casou com Bitia, filha do faraó, e ela lhe deu filhos. A esposa de Odias era irmã de Naã. Um de seus filhos gerou Keila, o Garmita, e o outro gerou Estemoa, a Maacatita. Os filhos de Simão foram Amon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete, descendentes de Selá, filho de Judá. Os descendentes de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, Laada, pai de Maresa, os clãs dos que trabalham com linho, em Bet-Asbeia, Joquim, os homens de Cozeba, Joás e Saraf, que governaram Moabe e Jazubi-Leém. Esses nomes vêm dos registros antigos. Eram oleiros que habitavam em Netaim e em Gederá, e que trabalhavam para o rei. Descendentes de Simeão. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Jaribe, Zoar e Saul. Os descendentes de Saul foram Salum, Mibzão e Misna. Os descendentes de Misna foram Amuel, Zacur e Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas nenhum de seus irmãos teve uma família grande. Por isso a tribo de Simeão nunca chegou a ser tão numerosa quanto a tribo de Judá. Habitavam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Suzim, Bet-Biri e Saraim. Essas cidades permanecem sob seu controle até o tempo do rei Davi. Seus descendentes também habitavam em Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades com os povoados ao seu redor, até Balaate. Esse era seu território, e esses nomes estão listados em seus registros genealógicos.
Outros descendentes de Simeão foram Mesobabe, Janleque, Josá, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaocobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaía, Eziza, filho de Sife, filho de Alom, filho de Edaías, filho de Simri e filho de Semaías. Esses foram os nomes de alguns dos chefes dos clãs de Simeão. Suas famílias cresceram muito e mudaram-se para a região de Gerar, na parte leste do vale, à procura de pastos para seus rebanhos. Encontraram ali muitas pastagens boas, e a terra era ampla, tranquila e pacífica. Alguns dos descendentes de Cã tinham vivido naquela região, mas durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses líderes de Simeão invadiram a região e destruíram completamente as habitações dos descendentes de Cã e dos Meunitas. Hoje não resta vestígio deles. Mataram todos que viviam ali e tomaram a terra para si, pois queriam bons pastos para seus rebanhos. 500 homens da tribo de Simeão invadiram o Monte Seir, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize. Destruíram os amalequitas que haviam sobrevivido e habitavam ali até hoje. 1 Crônicas, capítulo 5. Descendentes de Ruben. O filho mais velho de Israel era Ruben, mas ele teve relações com uma das concubinas de seu pai e o desonrou. Por isso seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de seu irmão José. Desse modo, Ruben não aparece nos registros genealógicos como filho mais velho. Os descendentes de Judá se tornaram a tribo mais poderosa e dela veio um governante para a nação, mas os direitos de filho mais velho pertenciam a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carme. Os descendentes de Joel foram Semaías, Gog, Simei, Mica, Reaías, Baal e Beera. Beera era o chefe dos Rubenitas, quando foram levados ao cativeiro por Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Os parentes de Beera listados em seus registros genealógicos, de acordo com seus clãs, foram Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel. Os Rubenitas habitavam na região que se estende de Aroer até Nebo e Baal-Meon. Uma vez que tinham tantos rebanhos na terra de Gileade, espalharam-se para o leste, em direção ao limite do deserto que se estende para o rio Eufrates. Durante o reinado de Saul, os Rubenitas guerrearam contra os agarenos e os derrotaram. Então passaram a viver nos acampamentos deles em toda a região a leste de Gileade. Descendentes de Gade. Ao lado dos Rubenitas ficaram os descendentes de Gade, que habitavam na terra de Bazã até Salcá. Joel foi o chefe da terra de Bazã, e Safã o segundo no poder, seguido de Janai e Safate. Seus parentes, chefe de outros 7 clãs, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Todos esses foram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Ai, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o chefe de seus clãs. Os Gaditas habitaram na terra de Gileade, em Bazã, e em seus povoados, e em toda a região de pastagens de Saron. Todos foram listados nos registros genealógicos no tempo de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos a leste do Jordão. Havia 44.760 homens aptos para a guerra nos exércitos de Ruben e Gade, e da meia tribo de Manassés. Eram todos hábeis como combate e armados com escudos, espadas e arcos. Guerrearam contra os agarenos e contra Getur, Nafis e Nodab.
Durante a batalha, clamaram a Deus e ele atendeu às orações, pois confiaram nele. Assim, os agarenos e todos os seus aliados foram derrotados. Tomaram dos agarenos como despojo 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e fizeram 100.000 prisioneiros. Muitos dos agarenos foram mortos na batalha, pois Deus lutou contra eles. As tribos se estabeleceram na terra deles, até que foram levados para o exílio. A meia tribo de Manassés era numerosa e se espalhou por toda a terra, desde Bazã até Baal-Hermon, Senir e o Monte Hermon. Os chefes de seus clãs foram Éfer, Ize, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Esses homens foram guerreiros, valentes de guerra, de grande reputação e chefe de seus clãs. Contudo, essas tribos foram infiéis ao Deus de seus antepassados. Adoraram os deuses das nações que Deus havia destruído diante deles. Por isso, Deus de Israel fez Pul, rei da Síria, também conhecido como Tiglat-Pileser, invadir a terra e levar cativos os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Os assírios os deportaram para Hala, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. A linhagem sacerdotal. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abisua, Abisua gerou Buque, Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadoque, Zadoque gerou Aimaas, Aimaas gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, sumo sacerdote no templo de Salomão, construiu em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadoque, Zadoque gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, Seraías gerou Jeozadaque, que foi deportado quando o Senhor enviou o povo de Judá e de Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os clãs dos levitas. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Os descendentes de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs dos levitas, listados de acordo com seus antepassados. Os descendentes de Gerson foram Libni, Jaate, Zima, Joá, Ido, Zerá e Jeaterai. Os descendentes de Coate foram Aminadab, Coré, Assir, Eucana, Abiasaf, Assir, Taate, Uriel, Uzias e Saul. Os descendentes de Eucana foram Amazai, Aimote, Eucana, Zofai, Naate, Eliabe, Jeroão, Eucana e Samuel. Os filhos de Samuel foram Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. As gerações de descendentes de Merari foram Mali, Libni, Simei, Uzá, Simeia, Agias e Asaías. Os músicos do templo. Estes foram os homens que Davi nomeou para dirigirem a música na casa do Senhor depois que a arca foi colocada ali. Ministravam com música no tabernáculo, na tenda do encontro, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Realizavam seu trabalho de acordo com as normas que lhes haviam sido transmitidas. Estes são os homens que serviram ali, junto com seus filhos. O músico Emã era do clã de Coate. Os antepassados de Emã foram Joel, Samuel, Eucana,
Jeroão, Eliel, Toá, Zuf, Eucana, Maate, Amazai, Eucana, Joel, Azarias, Sofonias, Taate, Azir, Abiasaf, Coré, Izer, Coate, Levi e Israel. O primeiro ajudante de Emã foi seu irmão Asaf. Os antepassados de Asaf foram Berequias, Simeia, Micael, Baazeias, Malquias, Etni, Zerá, Adaías, Etan, Zima, Simei, Jaate, Gerson e Levi. O segundo ajudante de Emã foi Etan, do clã de Merari. Os antepassados de Etan foram Quise, Abdi, Maluque, Asabias, Amazias, Ilquias, Anzi, Bani, Semer, Mali, Muzi, Merari e Levi. Seus parentes levitas foram encarregados de muitas outras tarefas no tabernáculo, a casa de Deus. Descendentes de Arão. Somente Arão e seus descendentes serviam na função de sacerdotes. Apresentavam as ofertas no altar do holocausto e no altar de incenso, e realizavam todas as tarefas relacionadas ao lugar santíssimo. Faziam expiação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. Os descendentes de Arão foram Eleazar, Finéias, Abissua, Buque, Uzi, Zeraías, Meraiote, Amarias, Aitube, Zadok e Aimaas. Território para os levitas. Esse é um registro das cidades do território que, por sorteio, foram entregues aos descendentes de Arão, do clã de Coate. Seu território abrangia Hebrom em Judá e as pastagens ao redor, mas os campos e os povoados vizinhos foram entregues a Calebe, filho de Jefoné. Assim os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades, cada um com as pastagens ao redor: Hebrom, uma cidade de refúgio; Líbna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes. E no território de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote, cada uma com suas pastagens. Ao todo, os descendentes de Arão receberam 13 cidades, de acordo com seus clãs. Os demais descendentes de Coate receberam por sorteio 10 cidades no território da meia tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam por sorteio, de acordo com seus clãs, 13 cidades nos territórios de Isacar, Aser, Naphtali e da região de Bazã, de Manassés, a leste do Jordão. Os descendentes de Merari receberam por sorteio, de acordo com seus clãs, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gad e Zebulão. Os israelitas entregaram todas essas cidades e pastagens aos levitas. As cidades nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, mencionadas anteriormente, foram entregues por sorteio. Os descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território de Efraim, cada uma com suas pastagens: Siquém, uma das cidades de refúgio na região montanhosa de Efraim, e Gezer, Joquimeão, Bet-Orão, Aijalon e Gat-Rimon. Os demais descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território da meia tribo de Manassés: Aner e Bileã, cada uma com suas pastagens. Os descendentes de Gerson receberam as cidades de Golã em Bazã e Asterote no território da meia tribo de Manassés, cada uma com suas pastagens. No território de Isacar receberam Quedes, Daberate, Ramote e Anem, cada uma com suas pastagens. No território de Azer receberam Masal, Abidom, Ocoque e Reobe, cada uma com suas pastagens. No território de Naphtali receberam Quedes da Galileia, Amon e Kiriataim, cada uma com suas pastagens. Os demais descendentes de Merari receberam as seguintes cidades: Joquineã, Carta, Rimon e Tabor, no território de Zebulão, cada uma com suas pastagens. No território de Ruben, a leste do rio Jordão, defronte de Jericó, receberam Bezer, uma cidade no deserto, Jaza, Quedemote e Mefaate, cada uma com suas pastagens. E no território de Gade, receberam Ramote, em Gileade, Maanaim, Esbom e Jazer, cada uma com suas pastagens.